E o que vou falar é muito sério o que está acontecendo em toda a Terra. Eu não vejo aquele lixo da Globo, sabe? Porque isso é lixo, pra mim é lixo. As emissoras, a maioria, você transmite lixo. É coisa de pecado. E veja o que aconteceu lá no tal BBB, por acaso chegou até mim. Você veja que o mundo da Mordei, ele provoca o homem, se ele não tiver o controle, ele vai parar atrás das grades. Você viu o rapaz que tentou beijar a moça à força, porque ele não se conteu, sabe por quê? E o Satanás que está no corpo dela, no mundo da Mordei, ele não resistiu. Então sabe o que eu digo para você, se você é principalmente homem, resista ao Satanás fugindo dele. É só assim que você ganha essa guerra nessa terra. Fugindo, não enxergando. Sabe o que aconteceu? Ele viu pelos seus olhos, seu corpo ficou doente, chega num ponto e ele agarra ela. E ela dizer não. Aí o marco do Satanás subiu lá em cima, no caso dela. E ele, desmoralizado pela família, perdeu a sua esposa, praticamente, sua família está do jeito que está. Sabe por quê? Por causa da arma do Satanás. Ela está em quem? Nas mulheres. Ele não resistiu. Você entendeu? Começou a olhar, ver aquele corpo, começou a olhar, ver aquilo e as provocações. Ele achou que o Satanás estava dando bola para ele, que nada. Satanás deu uma cilada para ele, uma armadilha. Sabe por quê? Ele não era chamado de evangélico e sua família. Aí, Satanás, no caso, usou de armadilha rapidinho para destruir a vida dele. Mas por quê? Porque ele deu arma também para Satanás, deixou-se levado. Começou a enxergar o que não devia, e eu vi, dentro de um lugar daquele, uma zona daquela, que é uma zona a céu aberto, né? As emissoras hoje é zona a céu aberto, e assim como na terra, é prostituição a céu aberto. Então sabe o que você faz? Fuja, fuja. Para você ganhar uma guerra, e essa guerra que está acontecendo é você fugir. Fugir, não enxergar e não ouvir certas coisas, para que você não seja contaminado e praticar pecado do seu próprio corpo. Aí as pessoas dizem que eu não sei o que eu estou falando. Eu não sou dono da razão nem do conhecimento, mas está acontecendo uma batalha espiritual imensa, uma guerra. E o Satanás não está brincando de ser Satanás, não. A gente que não deve brincar de ser crente e achar que devemos enxergar tudo. E tá ouvindo, enxergando, espilhotando. Aí o que acontece? Vê pelos seus olhos, seu corpo fica doente. E foi isso que aconteceu com ele. Use esse exemplo para fugir de armadilha do Satanás. Mulheres bonitas, com corpo bonito, porque não é corpo feio, essa é a grande verdade. E você começa a enxergar aquilo. Quando dá fé, você está praticando pecado do seu próprio corpo, chega num ponto de tentar o que ele tentou. Agora está desmoralizado, provavelmente perdeu sua esposa, sua família, ainda vai correr o risco de ser preso ainda. Desmoralizado. É isso que o Satanás quer e é assim que ele vai. É assim que ele está nessa terra, você acha que ele está usando quem? Não vou ter que repetir de novo, né? Eu não vou ter que repetir de novo. Essa roupa que elas estão usando em todo quanto é lugar, bombando. E na maioria das vezes na rua. Na rua que está acontecendo tudo isso. Com a garrafinha na mão. Nem calcinhas elas estão usando. Se você quer saber o que você está falando, o que você está falando de verdade, nem calcinhas elas estão usando. Elas estão andando sem calcinha, só que esse materialzinho da calcinha, isso aí está fazendo o papel da calcinha. Ela não usa roupa de baixo, a maioria delas. Ou seja, estão andando pelada, sem nada. Dá pra ver até São Paulo, Rio Grande do Sul. Ou seja, as intimidades para elas, o foco agora é intimidade. Quem tem maior, quem tem bonito. O foco agora é beleza, né? Maquiagem, corpo. Esse é o foco de prostituição. E não é assim para essa terra. Então você vai dizer que eu estou errado. E na maioria das vezes, ó, tá muitas mulheres casadas, muitas mulheres que estão dentro do templo, cantando, louvando, desta maneira. Aderir à moda do próprio Satanás. E aí você me diz assim, e elas acham que vão entrar no reino do céu dessa forma, porque estão na terra, e tudo pode, mas nem tudo convém. O caminho de Jesus é estreito, e a porta é quem? Jesus, não passamos por ele, usando as modas satânicas que são criadas lá no inferno. Você entendeu como é que as coisas? Criadas no inferno, como maquiagem, tudo. Essa moda toda aí que o pessoal está usando. Essa moda aí é de Satanás. E se você serve a Jesus, como é que você pode usar o que é do Satanás? E ele não cobrar de você? Fala pra mim. Fala pra mim, você que é mulher, você que é homem. Ou seja, eu não sou melhor do que vocês. Vocês vê muitas mulheres com corpo bonito, e é verdade. E é de show, a fazenda, em todos lugares aí, milhares de propaganda. E eu olho para um lugar daquele, você sabe que eu vejo, e eu olho para a terra, sabe que eu vejo. É como se eu visse o mundo dentro do mundo, sabe por quê? Você vê mulher bonita, aí eu vejo demônio. Demônio, o que você está falando? O que você está falando? Verdade. Eu vejo demônio. É como se a minha visão estivesse aberta e não tivesse. Será que você me entende? E eu não só vejo essa mulher bonita, vejo milhares de demônios em volta delas. Apenas demônio. Então você vê beleza e eu vejo demônio. Os demônios estão em toda a terra. É assim que eles estão agindo, sabe aonde? Na maioria, 99% no corpo das mulheres. Já não são elas que habitam nela. E sim o próprio demônio, provocando cada homem, botando cada homem abaixo, desviando cada pessoa que diz que é servo do Senhor. Sabe por quê? Os demônios não estão procurando quem está no chão, não. Está procurando quem está de pé. Então sabe o que você faz? Fuja da presença do mal. Agora imagine você fugir da presença do mal, onde você vê beleza, onde você vê boniteza, onde você vê provocação. Se esse algo chegou até você, seja homem, seja mulher, passa a enxergar como demônio. Que aí vai ficar fácil para você. Porque você está enxergando, sabe o quê? A verdade. Eu posso dizer algo para vocês que faz a me ouvir, aonde a minha palavra está chegando, de que seja de Jesus. Acontece que vocês, que me ouvem em toda a terra, vocês acham que Satanás brinca de ser Satanás. Na verdade ele não brinca, ele não tem pai para oferecer. Ele não tem amor para oferecer, ele só tem morte. Ele é o pai da mentira e das mágicas. Sabe o que eu digo para vocês? Ele está causando em toda a terra. Sabe o que eu digo mais para vocês? Tem muitos profetas de Satanás na rede de comunicação. O que você está falando? Verdade. Profeta de Satanás. Ele profetiza e acontece. Sabe por quê? Só que existe uma diferença entre os profetas de Jesus e os profetas de Satanás. E a gente tem que ter uma visão espiritual, um conhecimento espiritual, uma sensibilidade espiritual, para até através da tela, de um celular ou uma TV, saber quem é que é servo de Jesus e quem é servo de Satanás. Sabe por quê? Quem é muito mesmo usando o nome de Jesus, mas são profetas do próprio Satanás. E ele diz assim, eu não falei? Olha lá. Eles criam uma distração, eles criam um marketing para mostrar na tela, para você ficar em cima. E você só vê ele dizendo, eu não falei que aconteceu? Olha lá, aconteceu. A profecia do fulano, do ciclano, do betano. E sabe que eu te digo uma coisa? Jesus está usando muitas pessoas nessa terra. Mentiroso, isso é mentira de Satanás, são profetas de Satanás.
Quem é muito profeta de Satanás na rede de comunicação no YouTube, em tudo que é rede aí profetizando. Ele não profetiza mentira não, ele profetiza a verdade. Só que se você tiver um conhecimento, uma sensibilidade espiritual, você vê que não são profeta de Jesus. E assim tem muitos pastores, muitas pastoras, muitas evangélicas, tem muitas pessoas que dizem que são crentes evangélicos, só que eles não estão escutando a voz de Jesus mais. Sabe por quê? Por causa do seu orgulho, da sua arrogância. O que você está falando é verdade. Eu gostaria de estar muito errado com o que eu estou falando, mas não estou. Seja o Senhor falando da vida das pessoas através da minha boca. Então são profetas de Satanás. São profetas de Satanás que buscam notícia, leva através de notícia e levando notícia. E verdadeira. São bastas jornalistas, sabe de quem? Do Satanás, não são profetas de Jesus não, tá? São profetas de Satanás, profetizando destruição, devastação. E acontece de verdade. Não são profetas para levar alerta, para salvar a tua alma, para falar do amor de Jesus, para ler a palavra. Não, presta atenção. Presta atenção que você vê. E muitos deles são profetas do próprio Satanás. E eu vou repetir mais uma vez, assim, são muitas pessoas que dizem que são crentes, são evangélicos, são dizimistas, são ofertistas e estão andando na casa do Senhor. Mas sabe quem é a voz que eles estão ouvindo? A voz do Satanás. Eles só estão se escondendo atrás da palavra, somente apenas se escondendo. Eles só se escondem. Porque quando eles são confrontados como um espelho, sabe o que acontece? Confrontado como um espelho, verdade. Quando a verdade chega até ele, sabe o que acontece? Ele se sente ofendido, machucado. Ele se sente como se uma arma estivesse batendo no seu corpo e furando, como uma espada de dois. É assim que eles estão, sabe por quê? Não tem amor no seu coração. Eles não receberam a cura de Jesus, não foram curados. É assim que Satanás está fazendo, milhares de pessoas de toda a terra, enganando com a sua manipulação. Eles acham que dizimar, ofertar, cantar, rodopiar, ter cargo dentro do templo, que na verdade está trabalhando com o pastor já escravizou eles, muitos deles. Eles acham que estão curados, acham que vão ser salvos. É que a verdade eles não sabem o que é o amor de Jesus. O amor de Jesus é como se você fosse como uma criança. Você não tem noção que é o amor de Jesus. Há um ponto de você olhar para uma pessoa e ver ela por dentro. Há um ponto de você abraçar uma pessoa e ela ser curada. Há um ponto de você dar um aperto de mão numa pessoa e ver a vida dela e ela ser curada. Esse é o amor de Jesus. Quando você carrega o amor do Espírito Santo, quando você carrega, você foi transformado, você foi moldado, você passou pelo fogo, você desceu no vale, você é um vaso de Jesus, um poço de amor, de humildade. Sabe por quê? No teu corpo habita o Espírito Santo. Você tem diferença nas vestes, no teu batom, na tua unha, no teu cabelo. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, aquela mulher, aquele homem é diferente. Olha a veste dele, olha como ele é esquisito, olha como ela é esquisita. Porque é assim que aqueles que estão carregando o poder, o amor do Espírito Santo estão nessa terra. Então sabe o que eu digo para você? Um servo do Senhor, um profeta, não precisa fazer lembrete para chamar atenção. Ele não precisa aparecer, sabe por quê? Ele não aparece, que aparece Jesus. E a sua mensagem que o seu profeta prega, ou a pessoa que fala de Jesus, ela vai chegar nas pessoas certas. Você não precisa ficar pedindo like, você não precisa fazer um marketing para as pessoas que caem em cima se assustar. De jeito nenhum. Sabe por quê? Você está sendo usado pelo rei. E esse rei sabe quem é? Jesus. Tu não precisa fazer nada para o teu alvo alcançar, ter desespero, se desesperar. Então sabe o que eu digo para você? Satanás está usando muito de profeta nessa terra. Muitas pessoas, mas muita mesmo, não é pouca não. Mas é milhares mesmo. E se bem até os escolhidos seria enganado, manipulado pelo Satanás. Porque ele diz assim, eu não falei? Olha lá, aconteceu, agora vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E acontece mesmo, só que eles não são usados por Jesus. É pelo Satanás. O que você está falando? Verdade. É pelo Satanás.